Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos juntos há apenas 5 meses. E uma coisa eu posso garantir: eu nunca havia estado tão apaixonado. A Jaqueline era do interior. Tinha vindo morar com a sua tia já fazia uns 7, 8 meses. Era separada, tinha um filho de 4 anos e me contou que o ex-marido não dava a mínima para o menino. Inclusive, no tempo de casados, ele a maltratava. Até violência física. Agora, ela contou isso e parou por aí. Porque desde o começo eu percebi uma coisa. Ela não gostava muito de falar da sua vida. Nem da sua cidade. E muito menos ainda do ex-marido. Sempre que eu entrava em algum desses assuntos, ela se fechava. Ficava estranha, sabe, meio quieta, de modo que eu até evitava. A verdade é que me encantei por essa mulher desde a primeira vez que a vi. Sorriso bonito, olhos amendoados. Se bem que o que mais me chamou a atenção foi o seu jeito delicado de falar. Sua tia morava bem ali, do lado da nossa casa. E desde o começo, eu tentei uma aproximação. Quando eu soube que ela tinha vindo do interior e que era separada, fiquei bem empolgado, porque ela não estava a passeio. No entanto, apesar de livre e desimpedida, olha, não foi fácil a aproximação, viu? Ela recusou os meus primeiros 5 convites para sair. Falava que tinha de cuidar do filho, que a separação era muito recente, que não se sentia bem ainda para pensar em relacionamento. Comecei a ficar meio desanimado, né? Só que mesmo assim não desisti. Até que um dia, fazendo uns 2 meses que a gente já se conhecia, ela finalmente topou um encontro comigo. Lembro dela falando: tá certo, lindo, eu aceito. Só que eu vou ter de levar o Paulinho junto. Era o filho. Ela disse que não tinha coragem de pedir pra tia ficar cuidando do menino para poder sair comigo. Achava que era um abuso. Eu falei que não tinha problema. Que o menino podia ir com a gente sempre, mas numa boa. Levei os dois para comer uma pizza. E olha, mesmo com a presença do moleque, a atmosfera entre nós ficou muito bacana, sabe? Numa coisa assim que estava tomando todo o rumo de romance. Tanto que foi nesse dia mesmo que trocamos o nosso primeiro beijo. E tudo aconteceu ali mesmo, na frente do portão da casa da tia dela. Chegamos, ela pediu pro menino que entrasse, disse que ia se despedir de mim e foi o que aconteceu. Olha, quando beijei aquela boquinha, que há muito tempo, sabe, eu desejava, senti como se estivesse meio que flutuando assim, sabe? Juro por Deus, que coisa gostosa, meu Deus. Fiquei encantado. Ela não queria se envolver num relacionamento sério. Foi o que ela falou para mim. Pelo menos durante um bom tempo. Por causa da separação que era muito recente. Mas aí a gente foi se encontrando, foi ficando, curtindo um momento aqui, outro ali. Até que quando vimos, nossa, como o tempo passa, né? Principalmente quando a gente tá gostando de uma pessoa. 5 meses já tinham se passado. E apesar de ela dizer que não queria namorar sério, a verdade é que a gente se comportava como se fôssemos namorados. Ela cobrava coisas de mim, por exemplo. Se a gente tá só ficando, não tem esse papo de cobrar, né? Controlava meus horários, inclusive. Desde o começo, né? Eu não quero namorar sério, mas controlava meus horários. Ficava com ciúme quando eu demorava. Queria saber tudo que eu fazia.
E a verdade é que eu fazia o mesmo com ela. Naquelas alturas, ela já estava trabalhando, tinha arranjado serviço no mercado. E também já tinha conseguido vaga numa creche para o menino. Foi bem nessa época que ela me falou aquilo. Sei lá, mas às vezes, sabe que eu acho que tô atrapalhando a minha tia lá na casa dela? Atrapalhando? Como assim, Jaqueline? Ah, não sei. Você nunca se sentiu meio estranho assim no lugar? Eu sei que a tia gosta de mim, mas eu sinto que incomodo. Por isso é que tava pensando, sabe, em alugar uma casinha para mim, meu filho. Só que o que eu ganho no mercado é pouco, sabe? Não dá. Também tem os móveis, né? Tá, mas você não deixou nada lá onde você morava, lá na tua cidade? Dá para mandar buscar. Senti que nessa hora a expressão dela mudou. Repito, ela não gostava de falar desses assuntos. Da cidade dela, ficava incomodada. Eu notava. E não sei, mas devia haver algum motivo para isso, né? Ela voltou a falar sobre procurar um canto só para ela. Outras vezes, depois dessa primeira vez. E um dia, sabe, assim meio que no impulso, eu falei, escuta, e se a gente fosse morar junto? Eu, você e teu filho. Ela deu um sorrisinho, mas senti que o olhar dela meio que brilhou. Você sente quando a pessoa gosta de ver uma coisa, né? Eu senti que ela tinha gostado da minha sugestão, tanto que me perguntou. Tá falando sério? Ué, claro que tô falando sério. Aliás, já falei várias vezes. Você sabe que eu tô apaixonado. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa por você. Olha, não decidimos nada ali, naquele momento. Nada é definitivo. Mas fomos amadurecendo a ideia. Até que um dia voltamos a conversar. Ela trouxe o assunto à tona. Perguntou se eu tinha mudado de ideia. Falei que não, claro. E ela então falou que topava morar comigo. Diz que já tinha, inclusive, conversado com a tia. Que a tia tinha ficado meio assim com o pé atrás, porque o nosso relacionamento era muito recente, mas que não tinha colocado pedra, sabe? Não se opôs. Até porque a Jaqueline era adulta, né? Enfim, olha, eu fiquei numa felicidade. Tudo era muito recente, eu sei. Mas apaixonado do jeito que eu estava, não pensei em mais nada. Conversei com o pessoal de casa, ninguém falou nada contra. De modo que começamos a procurar um lugarzinho pra gente. Detalhe, ela deixou aquilo bem claro. A gente vai morar junto, Leandro. Mas se não der certo, cada um parte pro seu lado, né? Sem briga, sem desavença. Não quero passar de novo por tudo que eu passei. Como assim, Jaqueline? O que você quer dizer com tudo que você passou? Você tá falando do teu ex-marido? Mais uma vez, em vez de responder, ela devolveu a pergunta. Estamos combinados? Em resumo, achamos uma casinha ali no bairro mesmo. Só que tinha mais 3 casas no mesmo terreno. Bom, fazer o quê, né? Pela nossa situação financeira, era o que tinha para o momento. E para começar, estava bom demais. Ganhamos algumas coisas dos meus pais. Alguns móveis, até eletrodoméstico, coisa de cama, de banho. A tia dela também colaborou. E eu também levei tudo que eu tinha ali no meu quarto. Quando mudamos, olha, que coisa, né? Uma simples atitude, mas aquilo foi maravilhoso para mim.
Foi um dos melhores dias da minha vida. Eu fiquei eufórico. Sabe que você fica olhando para tudo ali? Modesto, claro, né? Mas tudo arrumadinho. E ficar com o peito estufado de orgulho? Olha, eu nem conseguia acreditar que aquele era o nosso cantinho. Era alugado, tudo bem. Ainda faltava muita coisa, mas era o começo. Começo da nossa vida juntos. Naquelas alturas, já tínhamos completado 7 meses de relacionamento. Foi a minha mãe que deu a ideia de fazermos um almoço para comemorar aquela nova fase, né, da nossa vida. Ela mesma, minha mãe, fez questão de bancar tudo. Chamamos alguns parentes assim mais próximos, os tios da Jaqueline, e o almoço aconteceu ali mesmo, na casa dos meus pais. O pai emprestou umas mesas lá do dono do bar que ele frequentava, umas cadeiras, improvisou uma cobertura ali com uma lona na frente do quintal, e o almoço aconteceu ali fora mesmo. Por sorte, estava fazendo um dia bonito. Nossa, a Jaqueline estava tão linda. Com a ajuda da tia, ela se arrumou, colocou uns enfeites no cabelo, como se fosse uma noiva. Estava também usando um vestido branco, assim, emprestado da tia. Claro que não era um casamento, assim, oficial. Mas, enfim, para mim ela estava deslumbrante. Muito linda. Olha, eu estava me sentindo o cara mais feliz do mundo. Orgulhoso. O almoço estava rolando quando aconteceu aquilo. Estávamos ali distraídos, almoçando. Devia ter uns 20, 23, 24 convidados. Repito, todo mundo assim, distraído. Até porque era como se fosse uma festa. Eu vivendo, repito, um dos melhores dias que já tinha vivido. Orgulhoso. Quando de repente entrou aquele cara que eu nunca tinha visto pelo portão. Não era convidado. A não ser que fosse convidado dela, porque eu nunca tinha visto o cara. Parou e bem na frente da mesa onde nós dois estávamos, eu e a Jaqueline, e ficou olhando para ela, encarando a Jaqueline, mas de um jeito assim tão esquisito. Eu não entendi nada. Olhei para a Jaqueline e vi que ela estava branca, olhando para a cara do sujeito, assustada. Estranhei mais ainda, porque pelo jeito ela devia conhecer o cara. De repente ele falou: pensou que eu não fosse te achar, né? Que eu não fosse descobrir o endereço aqui da tua tia? Onde você estava se escondendo? Porque você está se escondendo. Que palhaçada é essa, hein? O que está acontecendo aqui? Tá tudo enfeitado a troco de que isso? Olha, ficou todo mundo de boca aberta. Porque assim como eu, ninguém estava... Quer dizer, nessas alturas, eu já estava imaginando quem poderia ser aquele sujeito. Sim, porque também não sou bobo, né? Agora, olhei pra cara dela para ver se ele até aquele momento não tinha olhado para mim ainda. Ela não abriu a boca. Foi então que eu levantei da cadeira e falei: posso saber quem você é, cara? Isso aqui é um almoço de família, viu? Quem eu sou? Ah, você não sabe. Eu sou marido dessa infeliz. Ela saiu fugida de casa, viu? Pegou o nosso filho e caiu no mundo. Bom, agora as coisas tinham ficado muito claras. Agora, ao mesmo tempo, eu fiquei atônico, me perguntando: fugiu de casa?
Antes que eu conseguisse raciocinar, ele se voltou de novo para Jaqueline. Cadê o Paulinho? Onde tá meu filho? Aí ficou aquele clima pesado. Todo mundo se olhando. E o cara ainda acrescentou: pega ele. Vamos voltar para casa hoje comigo. Eu ouvi aquilo e naturalmente que reagi. Voltar contigo? Que voltar contigo, cara? A Jaqueline não vai para lugar nenhum. A gente tá morando junto. Agora ela é minha mulher. Eu não sei se ele não tinha imaginado alguma coisa parecida ainda. Porque naquele momento, quando eu falei aquela frase, a expressão dele mudou. Ele me encarou. Mas quando a pessoa olha para você assim, você vê que a pessoa está perdida. Arregalou o olho. Olhou para Jaqueline. Depois olhou assim para alguns convidados. Encarou a Jaqueline de novo e falou: que palhaçada é essa, hein, Jaqueline? Quem é esse cara? O que esse cara tá falando? Olha, eu fiquei tão ofendido e tão nervoso. Que cara? Eu não sou cara, rapaz. Não acabei de falar que sou o marido dela agora? Mas que marido, cara? Eu é que sou o marido dela. E eu falo do jeito que eu quiser. Aliás, se você não ficar quieto, vai sobrar pra ti também, viu? Nessa hora, alguns caras da minha família, 2 primos e um irmão, principalmente, se levantaram da cadeira. Né? Com certeza para me defender. Até pro cara perceber que eu não estava ali sozinho. Só que por espanto de todos. Olha, até hoje, meu corpo todo treme, só de lembrar. O cara pegou uma faca de churrasco de cima da mesa e ergueu a mão. Primeiro que vier o furo. E voltou a falar com a Jaqueline. Anda, Jaqueline. Você não viu o que eu falei? Pega o Paulinho e vai embora. Foi só naquele momento que ela se manifestou. Não vou com você para lugar nenhum. Voltar para continuar sendo saco de pancada? Para você continuar judiando de mim? Ele ficou ali bufando. Até que preferiu aquelas palavras. Você vai voltar comigo, mesmo que seja dentro de um caixão. Você não entendeu, Jaqueline? Anda, mulher! Vai embora! A expressão dela era... sei lá que palavra usar. Indescritível. De repente, ela começou a chorar. E a xingar o sujeito. E quase deu briga, porque ele ficou mais enfesado ainda e fez menção de pegá-la pelo braço e levá-la à força. Naquelas alturas, desde que ele tinha pegado aquela faca de churrasco, a maioria dos convidados saiu da linha de frente, claro. E olha, alguém deve ter ligado pro 190 e chamado a polícia. Porque foi no meio daquela confusão, eu e ele ali batendo boca. Porque eu não me intimidei. De repente aquela viatura estacionou ali na frente do portão. Foi só então, depois que os policiais chegaram, que o cara ficou pianinho, baixou a bola, largou a faca em cima da mesa de novo. E nós pudemos respirar um pouco mais aliviados. Em resumo, ele foi levado para a polícia. Só que, claro, né? Aquilo acabou com o nosso almoço. Não teve mais clima para nada. A Jaqueline não parava de chorar.
Não conseguia nem falar. Tremia, soluçava. Foi só depois, quando já estávamos lá na nossa casa, que pela primeira vez ela me falou assim de um modo mais claro sobre o seu passado. Se bem que por aquilo que ela já tinha dito ali para ele, né? Aquela expressão saco de pancada, aquele verbo judiar de mim, já dava bem uma ideia do que ela tinha passado. Contou que tinha passado os piores anos da vida ao lado daquele homem. E admitiu que tinha vindo embora para cá, fugida, sem falar nada para ninguém. Pegou o filho e saiu, enquanto o ordinário estava no serviço, trabalhando, né? Pelo menos isso ele fazia. Só a mãe dela sabia o seu paradeiro. Só que no fim, o bucéfalo acabou descobrindo o endereço da tia dela. E veio atrás, né? Para tentar levá-la de volta. Ela e o filho. E quis o destino que ele fosse aparecer justamente naquele nosso almoço. Depois a tia dela confirmou tudo. Ela sabia de tudo que a Jaqueline tinha passado nas mãos daquele sujeito. O cara ficou preso uns dias, mas depois foi solto. Graças a Deus não veio mais atrás de nós. Parece que voltou lá para a cidade deles. Eu prometi que ia contratar um advogado para cuidar do caso dela. Divórcio, guarda do filho, essas coisas. Ela ficou tão feliz por eu ter ficado do seu lado. E como não ficaria, meu Deus? Sendo que ela é a mulher dos meus sonhos. Todo mundo tem um passado. E no caso dela, ela não fez nada de errado. Apenas fugiu daquele monstro. E omitiu algumas coisas de mim. Mas eu entendo, ficou com vergonha. E isso, quer saber? Não é nada perto da felicidade que eu sinto com ela aqui comigo. Prometi que nunca vou sair do seu lado. Que vou protegê-la, mesmo que seja à custa da minha vida. Porque hoje em dia, sabe, não posso mais esconder. Sem essa mulher aqui comigo, minha vida não teria sentido nenhum. Nenhum valor. Não quero ser exagerado, mas sem essa mulher aqui do meu lado, minha vida não valeria nada.